Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Mais um episódio aqui do nosso podcast de negócios e atualidades, o Negocia Cast. Então, Franco de Velasco, hoje você host aqui e estamos aqui com os nossos amigos Ana Paula Ortiz, Lucas Marinucci e Letícia Ortiz. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Eu vou ler aqui os currículos. Ana Paula Ortiz, advogada tributarista com mais de 18 anos de experiência, sócia da Ortiz Holding Brasil, atua em processos judiciais e administrativos, promove defesa de empresas e de clientes em ações tributárias, especialista em holding e planejamento sucessório. Seja bem-vinda. Obrigada. Lucas Marinucci, advogado especialista em planejamento empresarial e tributário pelo ProOrdem Goiás, com mais de 6 anos de experiência, sócio também do escritório Ortiz Holding Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Letícia Ortiz, também advogada, especialista em direito tributário e planejamento sucessório pela EBPOS, sócia da Ortiz Holding Brasil e responsável pela coordenação operacional. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pois é, pessoal, os nossos espectadores, eles gostam muito de saber, né, da vida, da área desenvolvida em termos profissionais, né, dos nossos convidados. E o NegociaCast serve muito para isso, para fazer essa integração, né, esse movimento de mercado que os nossos convidados fazem, desenvolvem. Então sejam muito bem-vindos. Eh, eu só quero lembrar a todos, né, a negociação aplicada é uma empresa de gestão de obrigações de longa duração que trabalha com matriz de riscos feita de forma minuciosa e que mostra para os gestores todos os riscos operacionais, financeiros, gerenciais e também de promoção e de estratégia de um negócio. Então, é uma empresa disruptiva e que cola muito com o que vocês fazem em Sim. termos jurídicos, né? Em termos de estratégia também. Então, sejam muito bem-vindos e eu gostaria de saber um pouco da história do escritório de vocês, né? Como que isso aconteceu, como que vocês montaram e como vocês estão desafiando o mercado aí. Fiquem à vontade. Doutora Ana Paula. A senhora quer que eu fale ou a senhora fala como é que começou? Porque partiu de mim, na verdade. Eu trabalhava numa multinacional e estava muito revoltada lá, porque era uma multinacional que contratava só mulheres. E mulher junto, os ciclos se alinham e aí vira uma bagunça. E aí, nisso, eu falei, olha, mãe, eu faço o seu operacional, porque eu falei, nunca vou trabalhar com a minha mãe. A gente vai estar na mesma área, mas nunca vou trabalhar com ela. Aí a gente nunca pode dizer nunca, né? Pagou. E falei, mãe, olha, eu cuido do seu operacional, eu ganho uma porcentagem, mas a gente não é sócio, não. Aí ela falou, então tá bom. Aí na próxima semana já tinha empresa, já tinha... Já tinha uma estrutura inteira. Que já beleza. tinha um planejamento. Ela falou, não, isso aqui ou coloca o corpo inteiro ou nem começa. E foi assim que surgiu a Ortiz Holding. Que beleza, que beleza. E atualmente, no planejamento de vocês, nesse movimento que existe, né, de planejamento sucessório patrimonial no Brasil, naturalmente que todo mundo tem tática, né? Quais seriam as principais táticas que vocês utilizam hoje, na comunicação com os clientes, principalmente? Na comunicação? É, Você assim. tá falando na prospecção? Isso. Ah, sim. A nossa prospecção veio muito já dos atendimentos que foram iniciados enquanto eu tributarista somente, fazendo defesas administrativas e tributárias. Então, tem uma carteira de clientes, um network muito forte em cima disso, né? E todo empresário hoje que se preze tem uma holding, né? Porque ele sabe, se ele não sabe, ele está desinformado. Isso. Não é verdade? Que é a melhor das ferramentas de gestão que temos hoje em dia, com uma inteligência empresarial e tributária muito grande.
Então, eu digo assim, a pessoa quando... não precisa muito. Toda vez que você chega para conversar com um cliente que foi meu de recuperação de crédito tributário ou de uma defesa tributária, que eu falo com ele, você fez sua holding? Nossa, eu preciso fazer. Ou então, já fiz. Hoje eu ouvi falar. Ou já ouvi falar, mas preciso entender um pouco mais, Isso. né? E quando sentamos para explicar, nós trabalhamos com muita credibilidade. Honestidade. Honestidade, transparência. E isso é que nos mantém hoje como líder de mercado aqui, né? Porque as maiores fortunas aqui do Centro-Oeste estão nas nossas mãos, né? Por conta disso, por credibilidade. Sentamos e demonstramos, olha, você não pode entrar numa holding sem você ter todas as informações antes, Isso. né? Então, nós fazemos um trabalho inicial que aí o cliente se sente muito seguro. Eu não vou para vender uma holding, né? Empresário, para tomar qualquer decisão, empresário faz gestão de risco. É um trabalho muito Isso. personalizado, Então, né? O povo faz um geralzão que não funciona, que é as grandes empresas que vendem holding. Elas fazem um geralzão que às vezes não atende à necessidade real que o cliente tem. Então a gente vai lá, faz o estudo tanto familiar quanto empresarial dele e faz um trabalho todo personalizado para a dor dele mesmo. Entendi. E, assim, na minha opinião, uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente trabalha é justamente com a pessoalidade desse cliente, né? Porque ele está abrindo a vida dele pra gente, né? Então, tudo que ele trabalhou, que ele suou para ter, para conquistar, tá ali nas nossas mãos. Nós temos todas as informações, nós temos tudo sobre esse cliente. Então, se a gente Isso. até contratar uma pessoa, um estagiário que não esteja diretamente ligado ao escritório ou algo nesse sentido, pode dar problema para o cliente. Então, a gente preza nessa questão da pessoalidade também, da pessoalidade, Na na confidencialidade. confidencialidade, né? Porque a gente traz muito risco para o cliente quando ele abre para a gente toda esse patrimônio, né? Então, nós procuramos proteger tudo isso, né? E ele entender tudo o que vai ser feito durante todo o processo, todo o trabalho que nós temos com ele. E é uma dificuldade que a gente tem. A gente concentra todo o trabalho fundamental na gente mesmo, justamente para não correr o risco de expor essa pessoa de alguma forma. Esse empresário, essa Entendo. família, né? Com certeza. Eu vejo, até falo, eu consigo muito o fechamento porque por essa questão. Eu sou comercial, né? É o comercial, bem comercial. Então, eu sou a parte comercial. Então, quando eu chego a sentar com o cliente e eu mostro para ele o quanto ele fica exposto quando ele contrata uma empresa que faz isso em linha de produção, sem É ser verdade. personalidade, É. sem ser um serviço personalizado. Então, uma das nossas ferramentas reais, assim, de fechamento e prospecção é tratar o cliente como ele merece. Entendo. Entende? Quando você vai trabalhar uma holding, quando você vai organizar um patrimônio, você vai colocar as mãos e o seu trabalho em cima de uma vida, entendeu? De uma construção de uma vida. Então, isso exige muita responsabilidade. E está sendo tratado como coisa de feira. Muito, Né? muito, Uhum. virou praticamente um meme. Isso, entende? É verdade. Então, esse desvalor nós não admitimos dentro do nosso escritório. Né? Entendo. Nenhum documento dos nossos clientes sai de nós três. Para ninguém. Certo, certo, Né? perfeitamente. Muito interessante. E assim, eu tenho um papel aqui no podcast muito reflexivo e crítico sobre essa realidade que vocês estão colocando. Uhum. Então, recentemente, nas nossas consultorias e andanças pelo mercado, e aí nós passamos por muitas experiências, né? Eu tenho um amigo que a especialidade dele é trabalhar com florestas, né? Uhum. Então, é um ramo muito especial do agro. Sim, com certeza. E E então, a ascensão também, né? é muito interessante, né? Um ramo que tem crescido também, né? Uhum. E só que o engraçado é que ele me contou uma história bastante curiosa.
porque ele, há alguns anos atrás, tipo 7 anos atrás, ele encontrou um desses pseudo-especialistas na estruturação patrimonial, eh, que foi lá no estado de São Paulo, e ele, para começar, ele tinha uma dívida tributária muito grande, Uhum. tanto na pessoa física quanto nas 3 pessoas jurídicas que ele participava. E, para terminar, a sonegação dele era de 90% do faturamento. Então, 90% do faturamento ele sonegava. E aí, um desses blogueiros que trabalham com holding, eh, que a gente critica muito, né? Vamos Montou segregar o seu patrimônio desse risco. Como se isso, isso fosse justamente. possível. Era praticamente impossível. E para completar, no caso dele, né, criou-se rapidamente lá 3 CNPJ. sociedades, Uhum. 3 sociedades de participação, portanto, 3 De CNPJs, né, holding. de holding pura. Uhum. E isso realmente foi muito mal manejado, né? Isso foi muito mal criado, mal projetado. E como ele já sonegava 90% do faturamento na venda, né, do produto florestal, tanto madeira quanto fruto, quanto outros derivados, para ele foi a falência. Uhum. Para ele foi a falência de fato, né? Ou seja, é o que a gente chama de bancarrota, Isso. né? E a experiência dele me marcou muito, porque para esse sujeito um planejamento muito mais efetivo seria muito melhor, né? Com Naturalmente. certeza. E assim, Isso daí foi seria infantil. primordial. Não, foi praticamente Uhum. menos que infantil. É infantil. Eu achar, por É, exemplo, justamente. eu já tenho um crédito tributário, um lançamento. Eu já tenho um crédito tributário constituído. Eu tenho uma obrigação tributária constituída. Ou É, seja, mesmo que ela não esteja sendo executada, né? isso. Então eu não tenho anulação, mas eu tenho anulabilidade, né, de qualquer ato de transmissão patrimonial. Então já Justamente. colocou ele numa O situação perigo era ridícula, iminente. né? A pessoa que não entende, a pessoa senta no nosso escritório, a primeira coisa que eu pergunto: qual é a finalidade da sua holding? É. Se não for ética, ele não é nosso cliente. Porque não compensa, né? Me parece que não compensa Mas o que mesmo. chega Aham. de gente querendo. Ih, já É o coloquei que gente mais pra tem. fora do escritório. Sai, gente que quer Não dá. passar Quer irmão pra limpar trás, dinheiro, quer limpar É, dinheiro, quer laranja e quer justamente. reunir laranja em holding para poder ter o controle do que ele esparramou. É, Uhum. não, e curiosamente, essa questão, né, do controle que foi esparramado. Segundo uma pesquisa séria realizada no Brasil há menos de 3 anos, inclusive essa pesquisa foi assinada por agências de crédito também internacionais. Eh, Descobriu-se que o Brasil pode ser um dos países que mais tem laranjas, que são pessoas interpostas Uhum. em negócios no mundo. Aham. Isso. E nessa condição, realmente a gente tem que ter muita responsabilidade. Sim, Sim, com eu certeza. tenho É, responsabilidade social. Nossa empresa não admite. Inclusive, teve uma milionária semana passada ou retrasada, Semana passada. milionária não, bilionária, né, com as fazendas. Ela sentou e falou: eu quero prejudicar o meu irmão, eu quero levar uma vantagem nessa holding. Eu falei: você dá licença do meu escritório, por favor? não tem como, né? Entende? Aqui É. nós trabalhamos com ética, né? No nosso, é um dos fundamentos, né, dos valores que nós temos. Porque a holding é uma ferramenta perigosa. É. Das mãos erradas, ela é, sim, uma ferramenta perigosa. Né? Ainda mais A com a Odebrecht inteligência. é pra ir pra mostrar A isso. Justamente. Seria um Os caso herdeiros da chave. Sim, sim. É, Foi a Tem alguém da ferramenta chave. Odebrecht, da família da Odebrecht, que tem passando dificuldade? Não, Ai, né? ai. Então, isso se chama holding patrimonial familiar, Nas mãos erradas. né? Não, não. O risco empresarial, ele existe e legalmente nós podemos segregar esse risco. No 49A do Código Civil, ele diz que
até para fomentar a iniciativa privada, né? Que os riscos empresariais poderão ser segregados, entende? Uma atividade empresária. Ou seja, eu sou um funcionário público. A vida inteira eu trabalhei, reuni um valor e agora eu quero montar um negocinho para mim, para minha família, alguma coisa assim. Eu tenho uma casa, uma chácara e um carro. Geralmente é assim, né? Porque a pessoa vive pelo apartamento, casa, carro, apartamento, O né? brasileiro, né? Casa, A carro e gente tem chácara. Então É, ele tem isso. E aí, ele vai empresariar e não segregar de riscos esse patrimônio? construído com a vida Né? Ele toda. vai é abrir uma verdade. sanduicheria e tem um motoqueiro que faz a entrega. Esse motoqueiro, no caminho de casa, acabou o serviço. Ele está voltando para casa, ele sofre um acidente e morre. Ele está no horário de trabalho ainda. Justamente. Então, eu estou expondo o meu patrimônio de forma desnecessária. É. Sendo que a própria lei me dá um permissivo de segregar de riscos o patrimônio que não é oriundo de fraude, né, de uso indevido de uma empresa, por exemplo, Justamente. né? Recentemente eu participei de um evento em que se discutia, colando nesse assunto, né? Muito as estratégias do mercado de seguros no Brasil, o mercado securitário em geral. é, Falando de seguro de vida? sim, na Todos, verdade, todo todos tipo. Todas as todas modalidades. as modalidades, todas as espécies, né? Mas o curioso foi ouvir de um consultor sênior, muito, vamos dizer assim, com muito Experiente. conhecimento, com muita experiência nesse mercado, inclusive internacional, né? Dizendo que o volume de sociedades de participação familiares que estão sendo criadas no Brasil vai gerar um benefício muito grande no mercado de seguros com produtos securitários especiais. Sim. É, É, O e VGBL é um deles. é um deles, né? Sim. Uhum. É um deles. E o mais interessante é que isso gera também uma profissionalização da atividade familiar, Sim. né? Uhum. Talvez o ponto mais social, assim, mais interessante que eu sempre pensei foi esse. Assim, e vendo ele falar, ouvindo ele dizer, para mim se consolida um pensamento e uma prática interessante, Sim. Uhum. né? É, é, uma outra experiência que eu queria comentar e que não deixa de ser rica também é que no mercado de securitização de títulos de crédito, ou seja, de Uhum, crédito, né? uhum. Começou-se a dar valor às holdings, tanto familiares ou não familiares, Empresariais. né, Aham. na securitização dos títulos Sim. Uhum. produzidos, né, criados e registrados por essas sociedades. Uhum. Por quê? Porque isso implica em profissionalização e credibilidade. Então, me parece que o mercado financeiro Entendeu. entendeu, né, e solta produtos, vamos dizer, cria produtos de crédito, De acordo. produtos financeiros para essa tendência, para Sim, esse sim. movimento, né? Está acontecendo igual os Estados Unidos. Uhum. Porque lá eles têm um pensamento que pessoa física não tem que ter patrimônio. Porque a pessoa física morre. Né? Então, É, a pessoa jurídica, ela é que vai gerar empregos, né? Ela que vai fazer a sociedade rodar. Então, aquele patrimônio, ela não pode morrer ali com a pessoa física. Então, está tendo mais benefícios para as pessoas jurídicas. Justamente, nós temos a isenção do ITBI para integralização, né? uhum, Então, o mercado está entendendo essa movimentação. Questões de financiamento, a gente consegue transferir o financiamento para dentro da rua de financiamento de uma casa, né? Algo nesse sentido. Então, uhum. se o mercado está entendendo, está tendo esse pensamento, que o patrimônio não tem que estar com a pessoa física, o tem que estar na mercado pessoa ele está jurídica. entendendo, agora o Estado não está. Esse é o maior problema. Não, mas mas É, esse movimento é normal. Isso é um movimento de reação.
né? Que vai gerar um resultado lá na Sim, frente, né? sim. É um Uhum. movimento de reação. É, Quando há perda de receita de alguma forma, né, pelos entes públicos, eles reagem. Uhum. Tá? Igual a Operação Loki em São Paulo, isso, né? muito bem Aham. Aquela lembrado. Operação Loki é um estado de reação, né? De revolta do Mas sem gestor público, fundamento. mas só que sem nenhum fundamento. Porque os tribunais já estão derrubando essa Operação Loki. Por quê? É, Porque simplesmente quando eu saio do direito civil e entro em direito empresarial, quem define valor de cota, né? é, São os próprios sócios e não isso é. a questão patrimonial, que isso daí é apurado só quando eu vou liquidar uma sociedade, né? Justamente, Total ou parcialmente. Então eles quiseram invadir, né? Uma Porque se competência sente que uma não é competência que eles não têm, Isso. é verdade, é né? verdade. Vocês tocaram num assunto dos mais intrigantes na área de holding, que é essa mistura do ambiente fiscal e das reflexões que a gente faz sobre como o ambiente fiscal vê isso, né? Uhum. Uhum. Recentemente, a gente participando aí de eventos também, o que cola muito com esse assunto, e isso vai deixar o nosso espectador bastante curioso, que é o seguinte: no ambiente fiscal, as regras internacionais contábeis das quais o Brasil está sujeito Uhum. estão muito ligadas à declaração nominativa do patrimônio. Sim. E quando o ente fiscal, seja ele municipal, estadual, federal, quer negar isso, ele está indo contra as regras contábeis internacionais às quais o Brasil está sujeito, Uhum. né? Exatamente. E eles É, querem forçar uma situação muito, sabe? É como se fosse um parto fórceps mesmo. Eles querem arrancar uma obrigação tributária, sabe? é, É incrível isso. Ou seja, tem invasão de competência, excesso de exação. Assim. Um exemplo é justamente a questão do ITBI, né? Porque é, hoje nós temos a imunidade através da nossa Constituição Federal, né? Do nosso Código Tributário também, da isso, integralização, e é clara, né? Ela e é os clara. códigos municipais também. Só que aconteceu. Com o tema 796 do STJ, STF. STF, desculpa, qual que é a discussão? Foi realizada uma hold com um capital social de R$ 24.000, a pessoa integralizou um bem de 800 mil. Não, foram vários bens que Vários bens, componham 800 800 mil mil reais Isso, declarados. declarados. E o isso. que aconteceu? Como o capital era de 24 mil, o que passou tem que pagar o ganho de capital, que é justamente o que fala o 142 do Não. imposto de renda, Ele ganha, né? aí não está coberto pela imunidade, né? Isso, Não está coberto pela pela imunidade do imunidade do ITBI. ITBI também. E Isso. aí os municípios querem impor algo que não existe. Então eles falam, quando você vai fazer a integralização, eles vêm cobrando essa diferença. Não, a gente integralizou do jeito certo, mas não, tá valendo 10 milhões essa terra. Só que Uhum. foi integralizado por 1 milhão. Eles querem cobrar essa diferença em TBI. Isso não existe. Então eles estão forçando, fazendo um vai que cola, para É, que o pessoal caia nessa situação, né? muito interessante. Não, o ambiente fiscal, ele é sempre cheio de invenções também, né? Nossa, mas nem É, fala. é, Eu passei a vida que ali. loucura, que loucura, né? Não, Verdade, é triste. eu fiquei impressionado e revoltado ao ver um documento que eu nunca tinha visto na vida. Esse me impressionou realmente. A doutora Isabela, que trabalha comigo há muitos anos, recentemente me mostrou um documento, né, da prefeitura de Goiânia, né, que é um auto de ITBI prévio. Aham. Prévio. O que que é isso? Alguém pediu a isenção do A ITBI imunidade. para a integralização, né, E a ela foi imunidade, né, autuada. para a integralização. Aí foi autuado previamente. Nem Aí, teve o lançamento. não, autuação prévia. Aí eu falei assim, não, mas com todo respeito, que diabo é isso?
Aí fui até lá com ela, porque realmente isso me deixou muito curioso. Aí o que que o fiscal me explicou? Ele, ok, ele me explicou o seguinte, que esse documento é prévio, portanto, ele serve como notificação prévia de lançamento. Só pra te informar Só para te informar. que vai ser lançado. Que será lançado, mas ele não sabe se será lançado. Ele tá te avisando que É. você correu. Ou seja, então esse documento diz praticamente na prática que talvez haverá o lançamento. Talvez não. É uma caixinha de surpresa. Então, assim, gente, isso é o Brasil de É verdade. uma É. falta de Não, seriedade, isso né? não, isso é piada. Isso. E o que Não, que ela fez? Não, quase que eu fui preso lá. Quase que eu fui Fez preso. Você tá realmente. vendo? Porque todo dia eu quase sou presa. Justamente, mas não tem lógica. Isso realmente é revoltante. Não, e o próprio fiscal, quando a gente estava saindo, ele pegou e falou assim, e isso é sério, ele falou assim, ó, eu não sou daqui, eu só estou trabalhando aqui. Eu só tô... Eu posso ser preso, entendeu? E assim, eu não entendi essa sistemática. Eu estou à disposição aqui, tá? pra auxiliar. Não, Mas o aí eu só tô te código- informando que eu também não entendi a sistemática. Uhum. E aí a gente foi embora. Aí ficou bom essa Enfim. explicação. Essa explicação monumental, explicação monumental, uma coisa, né? E aí, você já pensou a gente, né, Ana, explicar isso para um cliente? Não, ele tem. não vai entender Não, nada. mas Ele vai te chamar de não vou incompetente. explicar Eu. pro cliente. O cliente vai pagar pra me tirar da cadeia, né? É Eu vou verdade. falar, olha, lembra das despesas adicionais do contrato? Inclui agora um criminalista, porque eu acabei batendo. Batendo fiscal. Não, e tem um advogado no Rio Grande do Sul, me lembrei nesse contexto, né, que escreveu um livro sobre mazelas de lançamento tributário no Nossa, Brasil. Ele escreveu esse livro porque a experiência tributária dele é tão grande, Uhum. né? Só de lançamento, mazelas de lançamento tributário, ou seja, problemas, Aham. questões altamente curiosas e até teratológicas. teratológicas. Essa é a palavra mais correta para o mundo jurídico tributário. Teratologia. Uhum. Muita teratologia, né? Olha, Uhum. eu explico muito para o cliente, digo, olha, você entende o que é a Constituição? É o documento mais importante do nosso país. Tá muito banalizada, né? Porque toda hora é emenda, toda hora né? Mas tudo bem. Não precisa de tanto, né? Ser prolixa desse jeito. Mas, enfim. No Brasil O precisa. documento da Constituição, ele traz as competências tributárias e a limitação ao poder tributar. Então, não é do jeito que quer. É do jeito que pode. Administrador, ele tem que ter em mente, né? Que não é que tudo que não é permitido presumir, tudo que não é proibido presume-se permitido como para o cidadão. Para a administração pública, é o contrário. Tudo que não está na lei, ele não pode. Não pode. E na limitação ao poder tributar, né? Quando tem, a partir do 150 na Constituição, ali existem as hipóteses de incidência, que só a Constituição pode criar. Justamente. Né? Só que eles começam a criar hipóteses de incidência dentro dos códigos municipais e estaduais. Teratológico. Teratologicamente, respeitando, né, toda a nossa hierarquia legislativa. Justamente. É muito interessante, é um assunto muito rico e que vocês, né, têm notável saber e experiência. Então, assim, apesar de que o tempo passou muito rápido aqui do nosso podcast, né, da nossa conversa, eu agradeço imensamente vocês, a presença, a Nada que participação, as agradecer. opiniões, Foi muito tá? legal. Em nome da equipe da negociação aplicada. E assim, onde é que a gente pode achar vocês nas redes sociais e também
de variadas formas. Vamos passar o Instagram pessoal por enquanto, porque a gente está desenvolvendo agora o Instagram da Tem o empresa. Instagram do escritório, só que a gente não está movimentando, né? É. Porque nós não somos do online. Sim, sim. Agora que estamos movimentando isso, porque tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo e está dando curso, né? É verdade, E é tá lá verdade. Não fazendo pode, né? postagem, É. ele não tem experiência, ele tá lá no online, porque ele sabe que o online vende, cria autoridade, Isso, que ele não tem, né? justamente. Então, primeiro a gente estava criando autoridade com os clientes, Isso é muito importante. muito trabalhando, importante. ter É. os cases de sucesso, implementações, né, muito bem feitas, clientes satisfeitos, para depois ir para o online com consistência, Com certeza. né? Uhum. Com certeza. Então, o Instagram pessoal é. Pode começar, Lucas. O meu é adv.lucasmarinucci. Ok. O meu é @ doutora Ana Paula Ortiz. E o meu é Letícia Ortiz Arantes, que é o Ok. meu nome inteiro. Ótimo, ótimo. Perfeito. Então, novamente, a equipe da Negociação Aplicada agradece a presença de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos o E espaço. eu que agradeço, viu? Uma E honra estar com você aqui, viu? muito obrigado. obrigada. E tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.